Esta peça de roupa transmite muita confiança e muito orgulho de ter servido o nosso país. Da maneira que o servi foi um bocado triste, mas eu tenho muito orgulho nesta peça de roupa. A minha história do 25 de Abril começa em 1970, quando eu vou para a guerra, fui para a tropa, eu assentei praça no GACA 3 em Espinho. Vimos ao fundo da história, eu estava uma semana mais ou menos em Espinho e assim de repente fomos obrigados todos a formar com o farda número 1, que era o farda da saída. Nós lá andávamos com o fato número 3, que era o trabalho. Ninguém sabia porquê. Fez tudo muito rapidamente, a formar dentro de meia hora, já haviam passaportes feitos para virmos para casa, todos a formar, viemos embora, sem saber porquê. E havia lá um café onde quase toda a gente se ia mudar de roupa para virar civil. Eu nunca fui, mas também parei por lá, e então aí soubemos que tinha morrido Salazar. Mas ninguém soube, viemos todos para casa, só soubemos ali, dentro do quartel não sabíamos. Depois viemos, agora tivemos 8 dias, 10 dias em casa, não sei. Depois, quando fomos chamados, tivemos que regressar todos. Daí, e sempre muito contrariado, fui parar ao RAL 4 de Leiria, que agora, que era um quartel muito velhinho, que era um convento de freiras. Tinha sido anteriormente, que era mesmo pegado ao Castelo de Leiria, lá em cima no alto, que para lá chegar é difícil. Fiz a especialidade de escriturário, fui parar a Chaves, tive 3 meses em Chaves, mas estive sempre em casa. Eu cheguei a Chaves, não havia lugar para mim, eu fui colocado, eu não fui para Chaves para formar nenhum batalhão. A minha companhia foi para Chaves, uma rendição individual sempre, e foi apelar para uma secretaria. Uma viagem também nessa secretaria mandaram para casa. E em março, abril, recebi um telegrama a dizer-me: Sr. Fulaninho, está mobilizado para ir para Angola, apresente-se à unidade. Apresentei-me na unidade, recebi de pré. Eu tinha dito um pré mensal, muito a pouco, não sei. Deram 25 tostões e um rolo de papel higiênico. Foi o pré que eu recebi, eu fiquei a olhar para aquilo. E uma guia de marcha para os adidos para Lisboa. Tive uns adidos em Lisboa há mais de um mês, não sabiam para onde é que eu ia. Eu cheguei lá, estava lá, sabiam que eu ia para lá, não sabia. E muitas eu chegava lá, estava no dia 2 e vinha para casa. Até que um dia cheguei lá e disseram assim: embarcas amanhã para a Guiné. Eu disse: mas eu estou mobilizado para Angola, vou para a Guiné. Não, para a Guiné, mas para a Guiné. Pronto, e lá fui eu. É um choque terrível, mas eu não sabia de que terra era. Olha, vou para a guerra. Naquela altura, pronto, era quase toda a gente sofria e passava. Embarquei no dia 3 de abril no navio húngaro de heroísmo com destino à Guiné. Pelo caminho encontrei um indivíduo que era daqui de Gondomar, era militar, e isso conforta-nos. Depois encontrei mais 3 indivíduos também de Gondomar, de São Pedro da Cova, tudo no barco. Eu cheguei à Guiné. A Guiné não tem mar, só tem rios. E quando a maré está baixa, os barcos não atracam no cais, ficam longe do cais. E eu, para sorte, o azar meu, eu fiquei um dia no barco que só tinha pão e água para comer. O barco atracou, não há mais refeições. Encontrei um indivíduo que era de acompanhar, da conversa, porque havia sempre pessoal que já estava lá a fazer o desembarque. E eu ia na rendição individual, e eu perguntava-lhe, ele depois, pela fala e tal: tu és de Porto? Sou. E se eu sou de acompanhar, mas vira, mas eu não tenho aqui o teu nome. Se afinal, quando ia para Angola, cheguei aqui e ninguém sabe para onde vou outra vez. Eu desembarquei só no dia seguinte, dia 9 de abril, sexta-feira santa. Esquece. E ele um dia de manhã chegou ao barco, deu-me um abraço e disse: opá, anda cá. Quando ele me deu um abraço, eu disse: pronto, vou para o interior. Mas não, e foi substituí-lo para o quartel-general. Eu também não sabia. Lá desembarquei para um bote, bem para um berlia, para um caminhão que estava no cais. Entrei para trás. Quando cheguei ao quartel-general, aquilo era uma avenida, era uma entrada do quartel-general, terra vermelha, terra toda vermelha, muito calor. E ele disse-me assim: ó Vilela, salta, vai por aí abaixo, e vais perguntando a SSS, vai por... sozinho. E eu saltei para o chão, fiquei cego. Fiquei cego agora. Eu entrei para lá dentro com uma mochila às costas e uma mala. E quando chegava inicialmente à Guiné, nós éramos periquitos. E andámos meses a ouvir piu, piu. Eu entrei frente ao edifício do quartel-general. Havia lá um portão do lado esquerdo. São imagens que não forem.
Havia o centro de transmissões, havia a enfermaria e depois era coisa de armas, era a cantina, etc. Muitas árvores. Aí comecei a ouvir o pessoal que estava à porta, piu, 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 eu vou-me sentar aqui, sentei-me debaixo de uma árvore à sombra, sabe, ver alguém para me buscar. Portanto, apareceu-me um colega que era de Vila Real, que tinha ido 3 dias antes. Cheguei à conclusão, naquela altura, 2 em 2 ou 3 em 3 dias havia barcos a chegar com militares. Pelos dados que tenho e fui sabendo, e ele já vinha de camuflado. E eu disse-lhe assim, Jorge, o que é isso? Ele disse, pá, já estou de serviço. Poeiro. Perguntou-me onde é que eu ia, vou para a quarta-rep. Sei, poeiro, vais para a minha beira. Mas você chega lá, tem que ir à procura de uma cama onde dormir, onde ficar. E não pensa que chegar lá tem, vais para aquele sítio, não é? Eu disse, anda cá à minha beira, tem lá uns beliches, vais para lá. E lá foi. E ele disse-me assim, não te vais já apresentar hoje, vai só amanhã, à quarta-rep, senão estás já de serviço a seguir. Nós saímos daqui, né, só levávamos a farda que tínhamos aqui. E este camuflado é entregue lá. Eu fui-me apresentar, outro choque terrível. Quando fui apresentar, à quarta-rep, andou um sargento comigo. Não é só escriturar, está bem, anda cá. O último onde eu fui foi ao chefe e o Costa Brás perguntou-me assim, tu sabes escrever bem à máquina? Eu sabia já escrever muito bem antes de ir para a tropa. Foi a minha salvação. E eu disse, faço umas coisitas. E ele disse assim ao sargento, dei umas massagenzitas para fazer, se ele não se rascar, mande-o para o mato. É assim. Claro, e eu fui, eu sabia escrever, mas dizia, sei, não nos enrascava. E lá fiquei durante 2 anos. E depois o meu trabalho foi escrever à máquina, fazer o que era preciso. Vim cá 2 vezes. Cheguei a trabalhar diretamente com o General Spínola. Por isso é que eu tenho aqui um jornal de 1973, que é de uma entrevista que ele dá cá. Nessa altura eu já li o livro Portugal e Futuro, o original, que ele escreveu lá, e já se falava no 25 de Abril. Não era o 25 de Abril, falava na Revolução, agora quando ia ser, ninguém sabia. Eu no dia 25 de Abril de 74 tinha 25 anos. Eu estava a trabalhar, tinha comprado um carro aqui em Gondomar, e o indivíduo, o vendedor que me foi entregar o carro perto do meio-dia, disse-me assim, há uma revolução em Lisboa, houve um golpe de Estado. Foi o que eu fiquei a saber. Naquela noite e durante aquele dia, não havia ratos praticamente, a levantar e vai trabalhar. Foi assim que aconteceu, portanto, depois aí comecei a acompanhar as coisas e comecei a ter mais atenção, não sabia de nada. Aquilo foi durante a madrugada, nós pegávamos a trabalhar às 7 da manhã. Foi a levantar, tomar o curso e trabalhar. E agora o que acabei a acontecer, como é que vai ser, o que é que nos vai acontecer? Porque antes do 25 de Abril, eu lembro, o meu pai para ouvir o rádio, à noite, uma emissora específica, punha um copo de água em cima do rádio, que era para a PIDE não apanharem o que eles estavam a ouvir. Era mais ou menos assim, eu lembro perfeitamente disso. E isso deixou de acontecer. Toda a gente começou a falar à vontade e a muito longo prazo começaram a aparecer mudanças, porque ali no imediato praticamente continuou tudo no mesmo. Nós vivíamos de uma vida de trabalho, era trabalho e depois foi muito, muito lentamente, as coisas começaram a mudar, começou a haver, começou-se a falar mais à vontade e as coisas começaram a mudar. Nós íamos para qualquer lado, sempre a olhar para o lado a ver o que é que podia acontecer. Eu tenho uma recordação antes do 25 de Abril, eu não me lembro quantos anos tinha, mas numa altura de eleições, foi alguém bater lá à porta de casa e o meu pai estava com 2 irmãos mais velhos, estavam à porta de noite a falar, e eu quis saber o que era. Muito mais tarde é que soube, o meu pai disse, sai daqui que não podes ouvir isto. E eram os votos, portanto, iam lá já com os votos feitos, não havia eleições. Iam lá, e o meu pai não sabia assinar, nos assinava, outros punham o dedo. E foi assim que antes do 25 de Abril, eu lembro perfeitamente disso, porque deixou de acontecer, sempre mais à vontade. Foi uma conquista com muito esforço. E eu fiquei satisfeito porque fiquei consciente de que não ia mais ninguém para a guerra. E foi um orgulho muito grande.